E como que eu posso te ajudar hoje, Matheus? Olha, na verdade, as dúvidas que eu tenho são mais dúvidas construtivas do que é melhor, do que não é, porque dúvidas grandes eu realmente não tive. Tá. Ah, mas, por exemplo, avaliando vários projetos que eu já peguei de outras pessoas, né, e acabou passando aqui pelo escritório, uma coisa que eu vejo, às vezes, o pessoal pega, imagina uma janela, uma porta, a gente costuma grautear as laterais deles, né? Uhum. Esse grout, ele pode morrer lá na contraverga, na verga, perdão, ou ele passa até lá em cima, porque aqui o normal é eu ver ele passando até em cima. Mas eu Uhum. sei que se ele parar até na verga, não tem, pelo menos de cálculo, eu não vi que tem algum problema, né? Mas assim, Tá. qual que é o mais usual, qual é o mais indicado, sabe? Deixa eu ver se eu abro aqui uma elevação para o pessoal entender. Eu ficou claro na minha cabeça, mas talvez tenha. É importante que todo mundo que esteja assistindo também entenda, né? Deixa eu ver se eu Uhum. abro um aqui, ó, para o pessoal ver. Ah, aqui. Tem mais. Deixa eu mostrar minha tela. Ó, imagina. Essa é uma situação que o grout não está do lado da porta da janela, só para eu explicar. Mas Tá. imagina que normalmente é assim, tá? O mais comum, o mais usado é assim. Lógico que depende da região, tal, o pessoal enxerga, né? Então eu tenho uma janela Isso. e o grout dela tá de cima e embaixo. Nesse caso, tanto faz, na verdade, se morre até aqui ou não, porque o pé direito dessa edificação era de 2,60. Então acaba Sim. que a verga já está logo abaixo da canaleta da Então laje. ele A já vai morrer dúvida na verga de qualquer maneira. já ia morrer lá, não ia seguir. A dúvida fica por esse trecho aqui, se é necessário utilizar isso ou não, né? Isso. Então vamos pensar, qual que é a primeira dúvida? Esse grout, a primeira dúvida que eu tenho, aí é no cálculo. Esse grout aqui, ele foi necessário para os esforços de compressão ou não? Só vou saber Hum. isso calculando. E normalmente, em edificações baixas, quando a gente calcula, o próprio prisma dá conta e esses grouts são só o que a gente chama de construtivos. Então imagine que ele não seja necessário. Não sendo, a gente tem, igual você disse, duas, eu diria três possibilidades. Ou Certo. coloca o grout igual está aqui, de cima e embaixo. Por que que o pessoal faz assim? Só por questão de obra. Às vezes é mais difícil você fazer a conferência em obra se o cara realmente executou isso ou não. Então é mais pensando em. Porque quando você diz que todos esses pontos são graus, tem que nascer e tem que ir até lá em cima. E não, Uhum. aqui na porta você tem que deixar a canaleta, preencher até aqui, antes de colocar a veiga, você tem que encher esse trechinho. Então, em obras de maior porte, o controle de execução, a fiscalização é algo, é um gargalo. E aí, Entendi. para simplificar, o cara fala, ó, não, é tudo grout, é tudo de cima e embaixo, é tudo uma barra de 10 milímetros, por exemplo, ou de 8, não faz nem variação. Então, o primeiro ponto é nisso, é pensando na execução. Segundo, note que essa elevação aqui não tem. Sim. Ó, então, a primeira opção seria fazer de cima e embaixo, que é a mais comum pelo motivo que eu já expliquei. A segunda seria não executar esse trecho aqui, ó, de baixo, tá? Então, eu fazer essa, o pessoal entender, essa veiga só Isso, aqui eu já vi, sim, também. assim, certo? Aqui assim, ó. Beleza? Ó, o Hum. pessoal vê. Que é menos comum, tá? Eu vou dizer que das três essa é menos comum, ou Tá. não fazer nada. E aí, como não fazer nada? O que fazer para não fazer nada? Por que que a gente grauteia aqui? Se a gente fosse pensar na elevação, é como se a carga fosse voltar um pouquinho. Porque não tem carga, é um contramarco. A carga de uma janela não é tão alta. Então, Hum. é como se a tensão fosse vir aqui espraiada em 45 graus e tivesse talvez um 22,5 que retorna um pouquinho nesse trecho, porque aqui efetivamente não tem tensão. Então, para evitar esse possível retorno um pouquinho de tensão, para que não se precise usar a verga,
a gente prolonga, desculpa o grout aqui do lado, prolonga-se a verga mais do que faria. Por exemplo, uma verga como essa aqui, normalmente a gente poderia fazê-la só meio bloquinho para lá, assim, Sim, né? E aí eu não precisaria levar até o final. entendi. Ó, normalmente só isso aqui basta, né? Uhum, Mas é uma opção. Não quero colocar o grout aqui, então eu levo até o final e não coloco ele aqui. E se economiza esse grout vertical. Então são os três entendi. caminhos. Eu prefiro fazer ele igual você disse, de cima e embaixo aqui, ó. Tá? Entendi. Porque principalmente em obra de maior porte. Em obra de pequeno porte, residência, sobrados, eu prefiro fazer isso aqui. Tá? Esse Perfeito. edifício especificamente, tá vendo? Tem até as instalações elétricas ali, o Elétrico. caminho do conduíte. Esse especificamente o cliente preferia fazer maior aqui e fazer dessa forma. Então foi uma questão de preferência de quem executa. Entendi. Não, bacana. Ficou bem claro. Bom, a outra que nessa parte, na verdade, eu ainda não cheguei na parte de cálculo que fala sobre isso. Aí, então eu vou até adiantar um pouquinho a minha aula. Mas, por exemplo, quando eu tenho a necessidade de ter as vigas intermediárias, passando ali no meio da parede, o que determina quando eu preciso isso ou não? Porque em uma das aulas você mostrou até que a resistência à compressão dessa parede não se altera, né, com ela. Perfeito. Ó, note que algumas paredes nossas, a gente tem o que ele está chamando de cinta intermediária. Aqui nesse caso, por exemplo, é que eu diminuí aqui, mas aqui nesse caso, ela coincidiu com a contraverga. E é assim que a gente faz. Quando for necessário uma canaleta a meia altura, quer dizer, não é bem na quinta ou na sexta fiada, porque depende da altura, a gente procura fazer com que ela coincida com as paredes, com a contraverga. Tá, ela é obrigatória ou não? Primeiro pensando do ponto de vista de norma, ela não é obrigatória, tá? Ela é construtiva, a gente digamos assim, e nem é calculada. Deixa eu abrir Ah, um slide aqui. Não tem um dimensionamento porque ela não tem flexão e não tem cisalhamento. Assim como a da laje. A única canaleta que é calculada, que é dimensionada, é da verga. Porque ali eu entendi. tenho cisalhamento no elemento e tenho flexão Você no tem um elemento cisalhamento. ativo, digamos assim, né? Exatamente, como se fosse uma viguinha mesmo. Na Aham. verga, na canaleta da laje, ainda intermediária, as tensões estão no plano, estão na parede como um todo. Deixa eu abrir aqui o slide que fala disso aqui, ó, do mar sem alvenaria. Pá, pá, pá. Aula 32, aula 31, para o pessoal entender. Aí, como a norma não fala nada disso, quando a norma não impõe algo, digamos assim, ou não trata daquele assunto, a gente parte para uma coisa que a gente chama de parâmetros de projetos. Os parâmetros de projetos, inclusive hoje a gente tem um livro que é gratuito, eu vou fazer uma live só sobre livros, mas ó, o pessoal vê aqui qual livro é esse, é da ABCP, que chama Parâmetros de Projetos. E que eu concordo com muitos fatores que estão lá. Esse livro foi desenvolvido a junção de vários. É um PDF porque ele é oferecido gratuitamente em PDF no site do BCP, tá? E a gente Bacana. coloca ele lá no curso também. Chama Parâmetro de Projeto. E aqui tem várias coisinhas que, inclusive, esse livro é de 2012 ainda, deve ser atualizado, mas tem coisas que foram incorporadas desse livro na nova norma, porque a norma, na verdade, é de 2011, anterior, né? E aí ele Bacana. trata de várias coisinhas, tal. Uma das coisas que estão lá, vamos puxar aqui, é tratando da cinta intermediária. Tá aqui, ó. Laje do último tipo. Aqui. Aí fala assim. Uso da cinta intermediária. Após a análise do caso de uso de cinta a meia altura, conclui-se a necessidade dessa nas seguintes situações. Teve vários trabalhos de mestrado, eu coloco esses trabalhos, inclusive, na aula, você vai ter uma aula disso, mas tá, em regiões onde há previsão de ação sísmica, ok? Que isso melhora muito a distribuição das tensões e eu aumento a ductilidade dessa parede, ou seja, como eu adiciono uma taxa de aço a mais,
Ação sísmica é proporcional à ação lateral, e ela aumenta, eu preciso de mais dutilidade nesse tipo de estrutura. Então, ações sísmicas. Segundo, para permitir a armadura horizontal a mais, quer dizer, mais taxa de armadura nessa parede, e minimizar aqui, ó, para quê então? Para minimizar os efeitos da retração da parede. Para isso, só. Ela não tem função de resistência, nem a Entendi. compressão, nem a tração. Aí ele E recomenda aqui algumas situações. Ó. Após a segunda situação, geralmente necessária a variação no Brasil, em variadas regiões do Brasil. Recomendo se o intermediária armada, com barra de 10 milímetros, já está impondo a taxa, nas seguintes casos. Em paredes externas, acima de 6 metros de comprimento. Em paredes internas, com comprimento superior a 10 metros. Esses limites podem aumentar para 7 ou 12 se os blocos foram curados a vapor. Cuidado na execução, a resistência da canaleta deve ser a mesma do bloco. Tem gente que usa a resistência da canaleta menor do que a do bloco, em muitos lugares. E deve-se prever a passagem dos eletrodutos. O uso do canaleta intermediária, agora eu vou responder o que eu faço aqui, tá? No escritório. Paredes externas, eu uso todas. Paredes internas, eu não uso. Porque tem essa dificuldade que a gente está vendo aqui. Imagina o cara que vai passar esse eletroduto aqui, ó. Ele tem que passar o eletroduto primeiro, antes de concretar, deixar a espera e depois fazer o resto. E em paredes externas já tem essa tiação, mas na interna tem muito mais conduíte do que nas externas. E aí traz uma dor de cabeça muito maior. Então, é essa regra que eu uso. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Logo depois você respondeu. Eu ia perguntar o quanto que eu posso aumentar, então, o comprimento dessa parede colocando a canaleta interna, entendeu? A canaleta intermediária, perdão. É isso que você respondeu. Aí ela é útil, por exemplo, em muros de arrimo, de alvenaria, que melhora a distribuição de tensões, reservatórios, galpões, por exemplo, que daí eu tenho panos muito grandes, mas não com ganho de resistência. Sempre pensando que eu vou melhorar a distribuição de tensões. Tem alguns ensaios, alguns trabalhos de mestrado, enfim, desenvolvidos, principalmente a UFSCar. A UFSCar tem muito trabalho sobre isso, justamente sob coordenação do professor Guilherme Passequian, que ele mostra essa efetividade dessas canaletas intermediárias. Antigamente eu usava em tudo, tá? Antigamente eu comecei a projetar alvenaria em 2008. Eu usava em tudo, mas por desconhecimento, tá? Então, na minha visão, é um desperdício. Perfeito. Agora, teve uma coisa que eu fiquei em dúvida na elaboração das cargas das paredes. Por exemplo, tem a abertura de uma janela, de uma porta, seja do que for, uma abertura em geral. A gente vai e desconta o peso próprio daquela parede, né, para fazer a distribuição de esforço. Por exemplo, tem uma janela numa parede, vamos supor, de 8 metros. Eu desconto aquele valor daquela abertura na parede inteira ou só numa região? Não, na parede inteira. Na parede inteira mesmo. Só um pedacinho dela. Principalmente se for, porque para o pessoal também se localizar, eu gosto de responder para quem está acompanhando. Nós temos 2 métodos, temos alguns, na verdade, tá? Mas nós temos 2 principais métodos para cálculo da alvenaria estrutural, das solicitações. Nós temos os chamados paredes isoladas, que é como se uma parede não se preocupasse com outra. Então, eu tenho essa parede sozinha, eu tenho aquela parede sozinha e uma não vai distribuir carga para a outra. Que não é verdade, a gente sabe que não é. Isso é verdade em que situação? Quando uma parede está amarrada com a outra. Aí sim. Que se ela não estiver amarrada, então eu levantei essa parede aqui, eu levantei essa parede aqui e fiz uma junta dilatação entre as duas. Não amarrei. Não é verdade que eu possa considerar que uma carga vai para outra. Aí é parede isolada. Qual que é outra situação? Imagina isso, tem residências, quando o encontro de uma parede com a outra é em 45 graus e não em 90. Não tem como fazer amarração direta. Outra situação, projetos com blocos de 19 de largura,
como a gente não tem amarração em T, normalmente essa amarração fica uma amarração indireta. Tá? Aí Sim. eu uso o parede isolada. Aí a gente faz assim, igual você disse, pega essa parede, calcula o peso próprio dela fechada, Uhum. sem abertura, vai lá e calcula qual que é a região da abertura e remove da parede toda aquele peso próprio dessa abertura. Se fosse Nossa. grupo de paredes, aí é diferente. Eu calculo o grupo e somo, é o contrário, eu não desconto. Eu calculo o grupo sem abertura e Uhum. somo o pedacinho da região da porta da janela. Ah, tá, entendi. Uhum. Deixa eu até ver um desenho aqui. Aí é a região dos grupos de parede. Deixa eu virar minha tela de novo. Por parede isolada, seria cada parede separadinha uma da outra. O pessoal enxergar aqui. Ó, como se as cargas não contribuíssem uma com a outra. Então, essa parede aqui é sozinha dessa. E aí, ó, aí sim, imagina que eu vou calcular esse trechinho aqui sozinho. Aí eu vou lá e removo a abertura. O grupo de paredes é diferente. O grupo de paredes eu considero que elas são solidárias entre si. Ou seja, ao invés de eu calcular uma paredinha sozinha, eu defino os grupos, que são delimitados justamente pela abertura, e Uhum. depois eu somo, ó, a carga que está acima e abaixo dessa abertura. Então, essa Entendi. metadinha aqui vem para cá, incluindo a região da laje, mais peso próprio de baixo em cima, e essa metadinha soma na outra. Então, não é descontado, na verdade é somado depois disso. Entendi. Isso são os grupos de parede, mesma coisa para as portas. Não, entendi. Perfeito. Agora, a última dúvida que eu tinha também é mais detalhe construtivo, só que isso impacta também no cálculo. Por um exemplo, se eu tenho uma parede muito fora de modulação de bloco, e eu tenho essa parede, vamos supor, eu preciso usar alguma bolacha, algum compensador, alguma coisa assim. Então eu vou começar a ter uma excentricidade entre os alvéolos, né, de cada um dos blocos. Por Uhum. exemplo, aí, perfeito, até se tiver dentre um terço, não é, se eu não me engano, do comprimento do bloco, não tem importância, isso aí, perfeito, tá entendido. Mas aí as paredes internas dos blocos eles vão ficar desencontrados, né? Então eu deveria levar em consideração no cálculo estrutural aquela minoração como se não existisse as argamassas centrais? Então vamos por partes. Ó, o que ele está dizendo é, tem um compensador, na região fora dos compensadores, a gente está coincidindo os furos ou os septos dos blocos, certo? Então, por quê? Porque é como se esse bloco aqui estivesse exatamente na metade, né? Então aqui tem um furo, ó, na elevação, aqui eu tenho outro. Mas na região da abertura, do compensador, note, claramente eu tenho uma diferença que aqui está escalado 1 para 25. Peraí, deixa eu pegar Sim. 4 para 25. Ó, aqui, ó, o pessoal enxergar, aqui eu tenho mais ou menos centralizado, né? 19 para cada lado. E aqui, não. Aqui fica diferente. Como eu tenho um compensador, aqui fica 19, mas aqui o bloco em si, ele amarra só 10 centímetros. Que é o limite que a gente considera de tem que amarrar pelo menos um terço da largura do bloco. Tá? Então, como é compensador de 9, tá tudo certo. A sua dúvida é, olhando aqui, a junta de argamassa não fica igual, é isso? Como que é que Não, por exemplo, aí de fora não, na parte externa, perfeito. Agora vamos pensar lá no centro do bloco. Por olhando ele exemplo, por porque quando cima, né? Isso, exatamente. Bem, Deixa eu ver se eu É, tenho. Mas pode ir perguntando, deixa eu ver se eu tenho só uma tá. elevação aqui. É porque é o seguinte, se a gente fizer o cálculo estrutural sem levar em conta que nós teremos filetes de argamassa no centro dos blocos, a gente tem que Uhum, minorar a resistência dessas paredes, certo?
Em Então, se 20%, perfeito. nesses casos, por exemplo, como o centro dessas paredes, desses blocos, não vão estar mais coincidindo, vamos supor, você vai ter uma parede lá no meio de um alvéolo voando, né, que não vai ter contato nenhum. Então, eu tenho que desconsiderar essas argamassas e minorar a parede em 20% também? Faz sentido, mas o problema é será que é 20%? Porque o Entendo. restante da parede está ok. É só nesse Uhum. trecho que não. Entendi. Talvez 18. Então, faz sentido sua pergunta. Eu tenho uma redução ali, sim, só que eu não Uhum. tenho nenhum estudo, nenhum número para dizer o quanto seria. Entendi. Fazer essa redução na parede inteira talvez seja muito conservador. Agora, Entendi. também vale a pena citar que você que está trabalhando com projetos já deve ter percebido isso, que muito raramente as pessoas fazem argamassa em todas as faces do bloco, né? Uhum, Então, sim. a menos que você conheça consultor, já tenha alinhado isso muito bem, essa redução já provavelmente iria existir. Mas sim, Entendi. eu tenho uma redução de contato, só não sei te dizer o quanto. Não, perfeito. Ficou bem claro. As dúvidas que eu tinha mais eram essas mesmo, viu? O resto tá interessante. Tem uma. Na verdade, essa não é nenhuma dúvida, não, é uma pergunta mesmo. Por exemplo, para eu fazer uma avaliação da distribuição de esforço, para saber como que ficou, por exemplo, o efeito arco numa parede, sabe? Essas coisas assim. Qual é o software que seria interessante para fazer essa análise de distribuição da carga na Então, parede ó, isolada? o meu mestrado foi sobre esse assunto, né? O TQS ele tem uma ferramenta que nos ajuda a entender isso, tá? Dentro do Uhum, TQS é a Alvest. Então você consegue simular a rigidez dos apoios. certo. A grande dificuldade tá, se fosse uma paredinha normal, com dois apoios discretos, ou seja, dois pilares, isso está relativamente fácil de entender. A grande dificuldade está nas ligações indiretas. Então, quando eu tenho uma parede em Uhum, cima de uma ligação de viga com viga, por exemplo, qual que é a entendi. rigidez desse apoio? Uhum, Então, nós temos algumas formas de fazer isso, e a melhor delas, sem dúvida, é com elementos finitos. Modelagem uhum, em software de elementos finitos. Quais que a gente tem disponível hoje, que eu já vi utilizar e que tem respostas razoáveis? O primeiro deles, sem dúvida, é o SAP, é o mais utilizado, e eu fiz, no meu mestrado, uma simulação utilizando o SAP, que foi a primeira opção, é o que eu já tinha trabalho. Se você procurar, vale a pena vocês procurarem. Tem um congresso chamado Silance, tá? O uhum. Silance é um simpósio, né, sobre modelagens numéricas na engenharia, não só de concreto, de alvenaria, enfim. Tá, assim que se escreve, ok? Silance é um congresso sobre métodos de modelagem computacional para engenharia, tá? Certo. Então, vale bem a pena. A gente teve alguns no Brasil já, acho que esse ainda é no Brasil, e tem muita coisa lá publicada que vale a pena. O problema, agora eu vou te adiantar já. Onde está o BO? Onde está o BO? Se a gente utilizar o SAP, que é uma boa ferramenta, eu tenho uma boa resposta. Eu posso utilizar o software como o Lisa. Nós temos diversos softwares para elementos finitos que vai analisar a placa ou a chapa, o frame, né? Certo. E a dificuldade nesses aí especificamente está na interface, na ligação entre a viga, que vai ser uma linha, né, que vai ser um frame Uhum. mesmo, com a placa, que vai ser a alvenaria. Essa é o que a gente chama de modelagem, micromodelagem simplificada. Ou seja, eu modelo a alvenaria como se fosse um único elemento, vou procurar na literatura a característica desse elemento, mas não modelo a junta de argamassa, não modelo Não a mudar o bloco, né? espessura dessa junta, não modelo o bloco, modelo a Uhum. parede como um todo. E ainda assim, a dificuldade está na ligação, isso a gente chama de interface, entre a alvenaria e a viga de concreto, porque são elementos diferentes, e Sim. com modularidade diferente, com energia de fratura diferente, com todas as características são diferentes. E a argamassa, ela tem as propriedades dela. Ela tem uma Hum. resistência ao cisalhamento, ela tem uma resistência, ela tem um ângulo de atrito que vai depender, inclusive, do, do,
do tipo, do traço dessa argamassa, tem muitas variáveis aí adicionadas. No SAP, a gente modela isso utilizando uma mola, um coeficiente de mola, só para soltar uma coisa da outra, senão ele vai entender como se os nossos estivessem unidos e não são. E Entendi. aí, é o que a maioria dos escritórios usam, tá? Faz essa modelagem lá no SAP, faz ela em 3D, às vezes faz no ANSYS, faz no, enfim, em outros softwares de elementos finitos. Nós temos alguns. Mas o SAP, então, você faz então a representatividade da argamassa através de uma mola no SAP, Na ligação da parede com com a a viga. viga de concreto. Tá. Nos Uhum. bloquinhos em si, não. Só para ter essa separação, Entendi. então, uma zona de separação entre eles. Mas, note, é uma baita de uma simplificação, mas é mais preciso do que os nossos modelos experimentais. Eu fiz uma live no meu canal do YouTube, tá aqui, com o Joel Neto. Vou mostrar aqui pro pessoal ver. Vale a pena. Isso foi só sobre isso, tá? Uhum. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa live com o Joel Neto sobre interação viga-parede. Que foi muito boa. Ele falou bastante de aspectos numéricos e de como são feitas essas modelagens, inclusive, tá? Sim. Ó, que é o assunto da nossa live. Tô mostrando aqui. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Tá aqui, ó. É essa live aqui. Deixa eu mostrar aqui com o Joel. E, inclusive, o Klaus, que fez esse trabalho, o Joel é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É essa aqui, ó. Chama Interação, Parede Viga e Edificações de Alvenaria Estrutural. E aqui ele mostra vários aspectos muito importantes dessas modelagens. De diversas formas, inclusive essa dificuldade aqui, né? E aqui ele fala alguns programas que foram utilizados para fazer isso. Essa dificuldade, por exemplo, da ligar aqui, ó. Se eu tiver essa situação, compilar é uma, mas se eu tiver apoios indiretos, muda. Então vale muito a pena, tá? Essa live lá para te ajudar nisso. Agora, a minha dor, que já compartilhando a minha dor, nesses softwares não se considera o modelo constitutivo dos elementos, ou seja, fissuras. A gente não tem uma análise não linear. E foi por isso que eu fiz o mestrado sobre esse assunto. Tem uma aula no Master em Alvenaria só sobre eu mostrando os resultados do mestrado, tá? Porque aí eu usei o Diana, chama Diana o software. Diana é um software, lógico, mais caro, enfim, para a universidade. Ele né, da Unicamp, que é onde eu desenvolvi o mestrado. E lá, quando a gente percebe que quando há abertura de fissura, então tá vindo, abriu fissura, o caminho da carga muda. O caminho da carga não continua linear, ele caminha diferente. E aí os resultados, quando se feito no Diana, por exemplo, são relativamente diferentes do que feito em análise linear. Mas aí eu consigo entender a contribuição daquela armadura, a contribuição de várias coisas nesse efeito arco. A dificuldade não dá para fazer isso num dia no escritório. Cara, eu gastei um baita de um tempo para montar algumas paredinhas e... Imagina uma equipe inteira. Exatamente. No caso, você fala assim, que abriu a fissura, o caminho dessa tensão, ele acaba tendo um limite, né? Ele não pode mais passar daquela fissura, no caso. E ele muda, porque assim, ó, a gente sabe que as cargas ou as tensões caminham proporcional à rigidez. Quando há fissura, o momento de inércia muda. Se mudou o momento de inércia, o momento de fissuração, o caminho já... Poxa, aqui não tem resistência mais para mim, eu vou para outro canto. E aí ele estoura normalmente na própria alvenaria, a viga normalmente. Mas isso, a chave que eu diria desse processo é rigidez. A diferença de rigidez entre a alvenaria e a viga. Quanto mais flexível é a viga às vezes nem fissura próximo do apoio, fissura pela cortante, porque a carga nem está indo para a viga, ela está indo direto para o apoio. E quanto mais alto essa viga, menor é o efeito arco, o ponto-chave. E você perde sempre a parede inteira, né? Porque vai ficar acumulado só nos blocos lá perto do apoio, então. Isso, mas aí a gente percebeu que se eu grautear as 5 primeiras fiadas, por exemplo, eu chego a ganhar 40% da capacidade portante da parede.
porque é a Ah, região aonde há o pico de tensão, que poderia ser só próximo dos apoios. Mas para você uhum. saber o quão próximo do apoio é, você teria que fazer uma Teria que fazer modelagem uma de análise Hilbert. muito complexa. Aí se grauteia ele inteiro. Mas aí tem um preço a se pagar, né? Porque as caixinhas daquela região e o custo de fazer isso. Então, por isso que tem Uhum. que ter sempre aquele peso entre qual que é a melhor relação entre o efeito arco mais acentuado ou vigas mais altas. Eu gasto com a viga ou menos com a viga. O que que eu tenho de pé Entendi. direito? Não tem uma melhor solução sempre.